Cada vez que você a persegue, você perde um pedaço de si mesmo. Como homens estoicos conquistam poder sobre qualquer mulher sem persegui-la não é apenas um conceito, é a resposta para tudo o que você tem sofrido em silêncio. Você sente isso toda vez que ela se afasta quando você se abre. Você sente isso quando se entrega completamente e ela ainda te trata como se você fosse apenas um figurante. Você se questiona, pensa que talvez seja demais ou de menos. Começa a andar em ovos, tentando ser a versão de você que ela deseja. Troca sua verdade pela atenção dela. Você se encolhe para que ela fique. Mas, no fundo, algo dentro de você grita: isso não sou eu. Se você já se sentiu assim, comente: eu lidero, não persigo. Número 1. Não orbite a vida dela. Toda vez que você para de viver a sua vida e começa a observar a dela, você entrega o seu poder e valida o controle dela sem que ela o mereça, porque você não está orbitando o mundo dela, você está se encolhendo dentro dele. E esse encolhimento se torna justamente o que te torna menos visível, menos respeitado e menos digno de desejo. Agora mesmo, neste momento, você está lendo isso e sentindo essa pontada no estômago porque sabe exatamente do que estou falando. Você está orbitando a vida dela como um satélite observa um mundo que não pode alcançar. E isso te drena lentamente, porque você não está se dedicando ao seu próprio mundo, às suas próprias ambições, as ambições que costumavam te impulsionar antes de você se agarrar ao sorriso dela como medida do seu valor. Essa sensação de estar atrelado às reações de alguém te faz duvidar do seu próprio valor, te faz repassar conversas às 2 da manhã, te faz voltar para o mesmo telefone na esperança de que ele finalmente vibre com a resposta que te confirme. E isso não é atração, é ansiedade disfarçada de esperança, e destrói o respeito sempre, porque o respeito se conquista com a presença, não se implora com a ausência. Você não conquista a atenção dela orbitando a vida dela, você conquista a sua própria atenção se desapegando do clima emocional dela e se ancorando no seu propósito. E cada vez que você escolhe a sua missão, em vez de uma conversa por mensagem, você recupera um pedaço do homem que perdeu quando começou a definir o seu valor pelas respostas dela. Imagine o que acontece quando você para de ficar atualizando o celular e começa a atualizar seus objetivos. Quando você para de remoer o silêncio dela e começa a exercitar sua disciplina todas as manhãs. Quando constrói algo maior do que uma atenção passageira, porque propósito gera presença, e presença é o que ela respeita, não carência. Quando você para de analisar os stories dela no Instagram e começa a acompanhar o progresso dos seus projetos, quando para de esperar que ela valide sua autoestima e começa a validá-la você mesmo, concluindo as tarefas que se comprometeu a concluir, você muda a dinâmica instantaneamente. Não corra para as mensagens dela, corra para os seus objetivos. Não implore por atenção, crie engajamento com a sua vida e não se diminua para se encaixar no mundo dela. Expanda-se para construir o seu, porque o homem que está ancorado em sua visão não perde terreno para a incerteza emocional. Ele se mantém firme, e essa firmeza é visível em como ele se porta, como ele fala, como ele decide sem hesitar e como ele segue em frente quando o respeito não está presente. Os princípios estoicos dizem que você controla suas ações, você não reage às dela. Você observa, mas permanece enraizado em seus valores e objetivos. Portanto, reconheça o desconforto de se distanciar sem deixar que isso desvie seu foco. Use esse desconforto como combustível para se libertar da órbita da vida dela e, ao entrar completamente no seu próprio mundo, não apenas pensar nele, mas começar a vivê-lo, começar a se dedicar ao seu dia, mesmo quando seu coração te puxa para o celular, é aí que a transformação começa. Você enfrenta a dor na essência, reconhecendo que persegui-la não é amor, é um hábito de dependência que você pode quebrar. E quebrar esse hábito não te torna frio, te torna estratégico, te torna guiado por princípios e te posiciona de uma forma que inspira respeito sem buscar aprovação. Suas soluções começam com disciplina, acordando com propósito, estruturando seu dia em torno da busca da sua arte, do seu corpo,
das suas finanças, não em torno de uma mensagem de texto. E à medida que você progride constantemente nessas áreas, você constrói uma base que nenhuma mulher pode abalar, porque sua identidade não está atrelada ao humor dela. Você começa a incorporar a verdade de que a dignidade não é dada pelos outros, ela é sustentada por você. E essa verdade reforma a maneira como você interage com a atração e os relacionamentos, porque você para de buscar validação e começa a cultivar o seu valor. E quando você se valoriza mais do que valoriza uma reação dela, você começa a se mover de forma diferente no mundo, mais calmo, mais lúcido e muito mais convincente. Desapegue-se sem desprezo, desapegue-se com direção. Use a resolução estoica para dominar as emoções que o puxam para a órbita dela, e use a sua clareza de propósito para conduzir a sua vida adiante. Porque onde você lidera, a sua presença se torna magnética e perseguir torna-se desnecessário. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas no momento em que você decide parar de orbitar a vida dela e começar a orbitar a sua própria missão, você começa a recuperar o respeito, a presença e a autoestima que foram perdidos quando parou de priorizar a sua direção para a atenção de outra pessoa. Isso não é lógica fria, é a sobrevivência da sua autoestima e a disciplina exata que transforma sua dor atual em impulso. E é por isso que tantos homens que antes orbitavam relacionamentos se transformam em homens que atraem relacionamentos com força, não com necessidade, com propósito, não com pânico, e com clareza, não com confusão. E em ambos os casos, você ganha, porque o homem que retoma o controle de sua direção nunca perde, ele apenas se aprimora. E é exatamente para isso que o Guia Estoico para Relacionamentos foi criado, para reconstruir sua base com princípios atemporais, que não apenas elevam sua mentalidade, mas também restauram o poder que você havia esquecido que possuía. Se tudo isso que acabou de ler tocou você profundamente, se você se sentiu chamado à atenção, compreendido e pronto para finalmente seguir em frente, este livro é o próximo passo. E agora está disponível como audiolivro para que você possa absorver essa sabedoria transformadora enquanto caminha, treina ou até mesmo dirige, deixando a mensagem penetrar e reprogramar os padrões que o mantêm estagnado. Não é apenas um livro, é a sua compússula pessoal. É sua para sempre, pronta para ser consultada sempre que se sentir perdido ou começar a recair em velhos hábitos. O link está nos comentários. Número 2. Inverta a dinâmica de poder. O motivo pelo qual ela não te respeita mais é porque você entregou as rédeas a ela sem que ela as pedisse. Você a tornou o centro de um sistema que costumava girar em torno dos seus objetivos e agora orbita as oscilações de humor dela. E quer ela perceba ou não, no momento em que sentiu essa mudança, a atração dela começou a diminuir. Porque ninguém, nem mesmo ela, quer ser quem controla um homem que não se controla. E você pode sentir isso agora. Cada mensagem que você analisa demais, cada ligação que você espera, cada cenário que você imagina na sua mente, pensando em como reconquistar a dinâmica que parecia natural, até você começar a compensar demais o distanciamento emocional dela com investimento emocional, achando que mais acesso criaria mais intimidade, quando tudo o que criou foi desequilíbrio. Ela não corre atrás do que já possui e não valoriza o que é fácil demais de alcançar. Então, enquanto você pensa que está provando amor, você está provando dependência, e isso não parece amor para ela, parece um fardo, e ninguém quer carregar o peso emocional de alguém que se recusa a se liderar. Então pergunte-se agora, o que mudou? Foi no momento em que você fez da validação dela o combustível para sua autoestima? Foi quando você começou a filtrar suas decisões pelo que ela poderia reagir em vez dos seus próprios princípios? Foi quando você parou de se manter firme em seus princípios e começou a flexibilizá-los para que ela não se sentisse desconfortável? A dinâmica de poder se inverteu quando você se voltou contra si mesmo, quando abandonou sua identidade pela ilusão de proximidade. E não importa quão sutil tenha sido essa mudança, ela a sentiu, porque a energia não mente, e a ausência de autoliderança em um relacionamento sempre cria desequilíbrio, e desequilíbrio sempre gera ressentimento.
Você está aqui tentando consertar o resultado, mas o que precisa ser consertado é a raiz do problema, o fato de você ter colocado ela acima de seus valores e chamado isso de amor, quando na realidade foi um abandono de si mesmo disfarçado de devoção. E a única maneira de reconstruir essa dinâmica não é punindo-a, nem se isolando em um silêncio mesquinho, mas retornando à disciplina que o manteve magnético no primeiro momento, onde você escolhia sua missão primeiro, onde dizia não sem culpa, onde tomava decisões sem pedir permissão emocional, onde não hesitava cada vez que ela olhava para você confusa. E essa versão de você não precisava da aprovação dela, porque já se respeitava tanto que não buscava ser compreendida. Falava com clareza uma vez e seguia em frente se o respeito não fosse recíproco. Não se trata de ser frio, se trata de ser claro, e clareza é rara. Vê se você ainda defende algo. E cada vez que você cede para evitar o desconforto dela, você mina a atração que ela sente por você e a sua própria identidade. Liderança não pede permissão. Ela cria espaço para a verdade, não reprime emoções, elas acolhe sem deixar que ditem a direção. E se você acha que liderar sem pedir desculpas significa que você precisa se tornar frio ou controlador, você perdeu completamente o ponto. Porque a verdadeira liderança que ela anseia é aquela que sabe dizer não sem culpa. Como manter a posição mesmo quando ela a ultrapassa. Como decidir com firmeza e não recuar quando ela te questiona. Porque esse é o tipo de energia que cria estabilidade. E é isso que a faz se sentir segura o suficiente para ceder, para confiar, para seguir. Não porque você está exigindo isso, mas porque você está incorporando algo que a maioria não incorpora. Disciplina sob pressão. Clareza sem conflito. Direção sem debate. Mas agora você está fazendo o oposto. Você está protelando, buscando validação antes de agir, pedindo a opinião dela sobre decisões que você costumava tomar com confiança. E cada vez que você faz isso, transfere a responsabilidade para ela. E quer ela admita ou não, ela começa a se afastar. Porque ninguém quer carregar o peso emocional de um homem que não se sustenta sozinho. Começa pequeno. Você se adapta à agenda dela, às preferências dela, ao humor dela, e antes que perceba, você reorganizou toda a sua vida em torno de alguém que nunca pediu para você parar de liderar. Ela só pediu para ser ouvida. E no processo de tentar ser mais ouvido, você parou de ser sentido. E quando ela não consegue sentir sua energia liderando o relacionamento, ela começa a se ressentir do que você se tornou. Um homem que reage em vez de escolher, que se conforma em vez de corrigir, que se torna mais brando nos lugares errados e mais rígido nos errados também, porque perdeu o contato com quem ele é e o substituiu por quem ele acha que ela quer. E esse homem nunca recebe respeito, não importa quão boas sejam suas intenções. Então, como você resolve isso? Você recupera o direito de liderar, decidindo primeiro o que importa mais para você, paz ou verdade. Porque paz sem verdade é uma prisão, e a verdade sempre leva ao alinhamento, mesmo que crie tensão temporária. E liderar sem pedir desculpas significa escolher esse alinhamento sempre, mesmo que custe o relacionamento, mesmo que ela vá embora, mesmo que ela interprete mal o seu silêncio. Porque no momento em que você trai a sua própria clareza para manter o conforto dela, ambos perdem. Ela perde a força que a atraiu para você, e você perde o respeito próprio que o fazia andar de cabeça erguida. Você quer que ela fique, mas não ao custo de se perder novamente. Então, pare de estar disponível para todas as conversas que não levam a lugar nenhum. Pare de justificar cada decisão como se precisasse de aprovação. Pare de silenciar seus instintos para que ela não se sinta ofendida e comece a agir como a versão de você pela qual ela se sentiu atraída desde o início. Aquele que não buscava respostas definitivas, não explicava demais suas intenções, não implorava por compreensão, mas simplesmente liderava com direção e deixava suas ações falarem por si. E isso não se trata apenas de namoro, trata-se da vida, de entrar em ambientes sabendo que você pertence a eles, porque você construiu um homem em que pode confiar, não um que se esconde atrás da polidez. E esse homem lidera sem se desculpar, não porque não se importa, mas porque sabe que se importar sem limites leva ao caos emocional, e o caos emocional leva à fraqueza. E a fraqueza não é amada, ela é tolerada, até que algo mais forte apareça.
Então, se você está cansado de ser tolerado, comece a tomar decisões sem demora. Comece a manter seus padrões, mesmo quando eles incomodarem as pessoas. E comece a confiar que uma conexão verdadeira não exige que você se diminua, exige que você se eleve. E quando você se eleva sem se desculpar, você não perde as pessoas que são para você. Você perde as pessoas que estavam te usando para se sentirem poderosas, porque você lhes deu uma posição que você deveria ter ocupado desde o início. E agora é a sua hora de recuperar essa posição, eliminando a necessidade de ser querido e substituindo-a pela exigência de ser respeitado. Não com palavras, mas com comportamento, com decisões, com uma estrutura inabalável em como você se move, como você fala, como você ama e como você se desapega quando o amor não honra mais quem você está se tornando. Porque é assim que se lidera sem se desculpar. Não é uma performance, não é uma demonstração de poder, mas uma autoridade silenciosa que diz: eu sei quem eu sou e perderei qualquer coisa menos isso. Número 5. Concentre-se no seu propósito. Se você acorda pensando nela em vez da sua missão, você já está atrasado, porque sua mente foi sequestrada por uma fantasia que o distrai da realidade que você precisa construir. E sempre começa pequeno. Um pensamento aqui, uma lembrança ali, uma esperança de que talvez hoje ela mande mensagem primeiro. E antes que perceba, seus objetivos ficam intocados enquanto sua mente reproduz interações com alguém que não está mais emocionalmente presente. E essa deriva mental, essa obsessão emocional, rouba de você a energia que deveria ser investida em você. E a tragédia é que você acha que está sendo leal ao permanecer emocionalmente conectado quando ela já se desligou. Mas lealdade sem propósito é autodestruição. E você não foi feito para existir em um limbo emocional. Você foi feito para construir, para se mover, para moldar algo maior do que a opinião dela sobre você. Seu foco se fragmentou porque você está terceirizando sua motivação para alguém que nem sabe valorizá-la. E enquanto você está ocupado verificando se ela visualizou seus stories, seu potencial está morrendo silenciosamente por negligência. E aquela versão de você, aquela que costumava ser obcecada por excelência, aquela que costumava acordar cedo com energia, aquela que perseguia objetivos em vez de pessoas, aquela versão está sufocando sob o peso de dependência emocional disfarçada de amor. Ela nunca deveria ter sido sua destinação. Ela deveria ter sido uma companheira. E no momento em que você a transformou em sua estrela guia, sua direção foi comprometida. E é por isso que você sente esse vazio que não consegue explicar. Porque seus instintos sabem que você traiu sua vocação em troca de proximidade. E proximidade sem alinhamento é o caos disfarçado. E esse caos se manifesta como ansiedade, como confusão, como uma perda de si mesmo que você finge não existir. Mas seus resultados não mentem, seu progresso está diminuindo, sua clareza está esvaindo, sua garra está embotada. E a verdade é que você está preso, não por causa dela, mas porque parou de trilhar o caminho que um dia deu sentido à sua vida. E quanto mais tempo você permanece aqui, esperando que as coisas voltem a ser como eram, mais você se distancia do homem que deveria se tornar. E esse homem não se preocupa com uma ligação. Esse homem está muito ocupado executando, muito concentrado para se distrair, firme em suas disciplinas diárias para correr atrás de pessoas que não confiam nele. Porque esse homem sabe que propósito não é um luxo, é a sua estrutura, é a arquitetura que mantém tudo unido. E sem ela, ele desmorona em emoções que não deveriam guiá-lo. Elas precisam ser dominadas. E você não domina nada esperando, você domina encarando a situação. E agora, o que você precisa encarar é o fato de que você deu a ela a posição que pertence ao seu futuro. E é por isso que tudo parece errado, porque sua energia não está se acumulando, ela está se esvaindo. E ela não está cuidando disso, você está. Toda vez que você escolhe a distração em vez da disciplina, toda vez que você troca sua rotina matutina por mais uma noite navegando na página dela, toda vez que você acha que um ponto final trará paz, em vez de trazer seu foco novamente para onde ele pertence, para sua evolução, isso é sobre honestidade consigo mesmo, porque ninguém virá te resgatar. E ela não vai magicamente enxergar seu valor só porque você continua preso onde ela te deixou. Ela só começa a notar quando você para de notá-la. Quando você desaparece, não por amargura, mas porque está tão absorto em se tornar o homem que ignorou, a ponto de a ausência dela não importar mais. Porque sua equação está repleta de blocos de tempo, de desenvolvimento de habilidades, de hábitos que afiam sua capacidade novamente. E nenhuma quantidade de saudade pode substituir o que a consistência cria.
Então, pare de correr atrás do sinal dela e comece a monitorar seu próprio ritmo. Anote seus próximos 90 dias, planeje sua rotina diária, meça sua produção, elimine o nojo, elimine o conforto, elimine as dependências emocionais, porque cada dia que você não faz isso é um dia perdido. Ela perde o respeito, não porque você seja indigno, mas porque você está sem rumo. E o respeito não reside em homens que vagam sem rumo. Ele reside em homens que dirigem, que constroem impérios em silêncio enquanto outros checam notificações. E ela sente essa mudança quando você a realiza, quando você para de se mostrar emocionalmente disponível e começa a se mostrar emocionalmente focado. Quando seu tempo se torna caro, quando sua agenda está apertada demais para sua inconsistência e quando sua presença diz tudo sem precisar de uma palavra, porque sua vida fala por si só. Esta é a parte em que você fica emocionalmente preso ou se liberta reconstruindo, se dedicando a si mesmo da mesma forma que se dedicava a ela, se tornando a versão mais disciplinada, produtiva e mentalmente afiada de si mesmo, não por vingança, mas por reverência, por maestria, pelo tipo de legado que não se abala quando alguém vai embora, porque está tão enraizado para não se perder novamente. E essa versão de você começa hoje, não quando ela entrar em contato, não quando parecer bom, não quando as coisas se encaixarem, mas agora, em meio à confusão emocional, porque é aí que líderes são forjados. Nos momentos de silêncio em que a maioria das pessoas fica paralisada, você se move, age, constrói e faz isso diariamente até que seu foco se torne tão inabalável, tão claro, tão inabalável em sua precisão que nenhuma distração possa te alcançar. E quando isso acontece, tudo muda. Não porque ela voltou, mas porque você finalmente voltou. Se você chegou até aqui, algo dentro de você parou de se acomodar.